Educação estética, educação do sensível e educação dos sentidos. O que é educação estética e por que é que nós precisamos dela? Quem é meu aluno do curso Segredo Admirável da Arte Católica ou do Clube de Estudos Artísticos está familiarizado com esse termo, educação estética. De modo geral, eu tô aqui hoje para contar o que é educação estética e por que é que nós precisamos dela. Você já ouviu falar nesse termo em algum lugar? Estética da arte, educação estética, estesia? Pois bem, a educação estética provém do termo estesia, que vem do grego, o termo aístesis, e significa a nossa capacidade de perceber as coisas ou a nossa capacidade de sentir as coisas. Então, a estesia está ligada diretamente à nossa performance em relação aos nossos sentidos. Como nós ouvimos, nós vemos, né, nós escutamos, nós podemos ter o paladar, o tato, o nosso olfato. Isso daí é a estesia, é a nossa capacidade sensorial, a nossa capacidade de sentir as coisas. É só pensar no exemplo prático do termo anestesia. Anestesia é algo que entorpece, que inebria os nossos sentidos. O contrário de anestesia é estesia, ou seja, a anestesia nos acorda, a anestesia ativa os nossos sentidos e nos ajuda a perceber melhor a realidade da nossa vida acontecendo. Somente se nós estamos acordados e despertos, nós conseguimos entender o significado de pequenas coisas no nosso dia a dia. Portanto, a educação estética, pessoal, ela não serve somente para quem quer aprender sobre arte. Sim, ela serve de um modo bem especial para os estudantes da arte, para os artistas, para as pessoas que querem viver processos criativos pensando nas artes, mas não só para isso. Independente da nossa vocação, independentemente do nosso estado de vida, todos nós precisamos ser educados esteticamente. Não é só aquele tipo de pessoa, às vezes você olha na rua enquanto uma pessoa que está se vestindo de uma forma nada a ver, uma coisa ali não combina com a outra, a pessoa xinga o seu esposo, sua mulher, seus filhos, não tem um feeling para entender situações. Essa é uma pessoa que não tem educação estética, não só na questão da aparência, da forma como a pessoa se veste, mas também da forma como a pessoa se comunica e da forma como a pessoa resolve as soluções, dá soluções, resolve os embates da sua vida comum, os desafios da sua vida comum, da sua vida cotidiana. Para isso tudo nós precisamos da educação estética. Muitos alunos me escrevem o seguinte: professora, como eu faço para treinar melhor o meu olhar? Quero treinar melhor o meu olhar para compreender a beleza, para compreender as obras de arte e tal. Eu sempre insisto que a gente nunca deve dizer treinar o olhar, mas sempre treinar os sentidos. Nós precisamos ter os nossos sentidos despertos, nós precisamos treinar os nossos sentidos e não apenas o nosso olhar. A percepção, a compreensão da beleza, ela não está associada somente ao nosso olhar. A percepção da beleza está associada a todos os nossos sentidos. Inclusive, prefacei um livro recentemente, ainda não posso falar sobre ele, na próxima semana já está chegando, eu já posso contar, mas eu falo no prefácio, é um livro sobre beleza, que se a gente soubesse a importância de vigiar os nossos sentidos, que é por meio dos nossos sentidos que entram as nossas paixões desordenadas, ou é por meio dos nossos sentidos que entram as coisas que vão mais favorecer o nosso desenvolvimento. Se a gente soubesse a importância de vigiar os nossos sentidos, nós estaríamos muito mais atentos. Por quê? Uma pessoa que não é educada esteticamente, ela tem aquele hábito grosseiro de ouvir a tudo e a todos e dar uma importância igual para tudo isso e vive uma desordem e um caos muito grande. Imagine que você é uma pessoa que você ouve por anos, anos e anos uma referência de uma pessoa que vive experiências de traição. Essa pessoa ela pode estar traindo o cônjuge, ela pode estar traindo seu sócio, ela pode estar traindo seus amigos. E você escuta aquilo, você absorve aquela referência por meio da sua audição por anos. Em um momento que você tiver numa extrema necessidade de agir rapidamente, sinto muito lhe dizer, mas a referência que você vai buscar para tomar uma decisão vai ser a referência que está mais próxima na sua imaginação, na sua memória, e isso tudo da sua imaginação, da sua memória, proveio dos seus sentidos. Então eu sinto muito lhe dizer, mas se você escuta uma pessoa fofoqueira, uma pessoa mentirosa todo tempo, por muito tempo, é essa referência que vai ficar encalacrada na sua memória, é essa referência que vai formar o seu imaginário. Por isso que a gente fala tanto de formação do imaginário, de compreensão das belas artes, de tentar unir essa compreensão da beleza ao bem, à verdade, porque é isso tudo que vai formar o nosso imaginário.
E isso tudo passa pela percepção ativa dos nossos sentidos. Outra coisa, vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que não sabe o significado de ajudar a lavar uma louça em casa, que não lava uma louça para ajudar em casa, ou que não escuta outra pessoa com caridade, uma pessoa que não sabe o significado dessas coisas, ela vai conseguir descobrir, ela vai conseguir viver o significado de uma grande obra de arte? Vocês acham que uma pessoa dessas vai conseguir dialogar com as obras dos grandes artistas? Então, não adianta comprar livros, consumir livros de história da arte para entender o símbolo, o significado das coisas com uma grande suntuosidade. Vamos olhar para as pirâmides do Egito Antigo e às vezes a pessoa não tem um feeling para entender o significado de uma coisa comum na sua casa, que é só ajudar sua mãe a lavar a louça. Isso é educação estética. Então, estar com sentidos acordados não é só para estudar a história da arte do Egito Antigo. Estudar, entender a educação estética, ser educado esteticamente, é uma coisa que vai nos ajudar a viver melhor a realidade da nossa vida comum, a salvar nossa alma, a servir melhor as pessoas e a viver melhor. Eu lembro que fiz uma live muito tempo atrás com o Mel, que lá pela página aqui, o YouTube da página da Formação do Imaginário, a gente fez falando sobre educação estética e relacionamentos. Então, uma pessoa que tem os sentidos despertos para a realidade, para servir, para amar o outro, para viver a caridade, ela com certeza vai ser uma pessoa que vai viver melhor os seus relacionamentos. Não apenas o relacionamento conjugal, mas todos os seus relacionamentos afetivos. É muito importante isso das nossas referências sensoriais. O que nós ouvimos, o que nós lemos, os filmes que nós assistimos, os alimentos que nós escolhemos preparar, a forma como nós dispomos a mesa na nossa casa, os pontos de beleza, de referência para a beleza que nós temos em casa, tudo isso forma o nosso imaginário, mas tudo isso passa, em primeiro lugar, pelos nossos sentidos. Então, a educação estética, ela é uma educação dos sentidos, ela é uma educação do sensível, uma educação que nos volta para a percepção sensível das coisas, para a beleza, para o bem e para a verdade. Mas ela nos instala melhor na nossa realidade, na realidade da nossa vida acontecendo. Talvez uma pessoa que não tenha o equilíbrio entre essa percepção da realidade, mas viva imersa nos livros, ela só tem um aporte teórico do que é isso, mas ela não se abriu para a educação dos sentidos, ela não viveu uma experiência profunda da educação dos sentidos. Então, eu acredito que nem a minha geração, né, nem a de vocês, ela não teve, a nossa geração não teve um favorecimento disso nas aulas de arte. Quando a gente estudou as aulas de educação artística, que deveriam ter essas possibilidades de educação estética, nos deram somente desenho livre. Então, hoje nós precisamos viver um processo de conversão dos nossos sentidos, de conversão do nosso olhar, de conversão da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar. Por que é que se fala tanto que ir à missa, de uma missa zelosa, bem celebrada, com a música sacra bem elaborada, voltada ali para os elementos do cantochão, se não é o canto gregoriano, ela tem como base uma música mais suave e que remonte ao cantochão, que tenha o incenso, que tenha obras de arte sacra pela igreja. Essa é uma celebração litúrgica, essa é uma missa que favorece uma experiência sensorial para a gente. Por que ensinar sobre arte para as crianças, não só para as crianças, isso para todo mundo, dá uma diferença tremenda de ler um livro de história da arte ou ter um processo criativo junto com a teoria. Então vamos trabalhar com mosaicos, vamos trabalhar com colagens, com recortes, com coisas que nos deem experiências sensoriais. Então, quanto maior for uma experiência sensorial que nós tenhamos, maior será o nosso aprendizado naquilo. E a essa experiência sensorial nós chamamos de educação estética. Obviamente que isso deve ser um aspecto dirigido, direcionado, intencional. Se a gente ficar jogando ao léu as coisas de qualquer jeito, também não vai ser uma experiência sensorial agradável. Como eu falei antes, pode ser que você tenha vivido uma experiência sensorial de um cunho negativo e que possa ter te marcado. Isso também foi uma experiência sensorial que talvez você precise reverter hoje. Talvez você precise viver outras experiências por meio dos sentidos, outras experiências sensoriais que desfaçam uma experiência negativa que você teve e te alcance uma experiência benéfica de desenvolvimento hoje. Outra coisa que nós podemos viver para pensar na educação estética
pensar a educação musical, a audição, é um treino para a audição. Isso nos dá, isso pode ser realizado por meio de exercícios de educação estética voltados para uma percepção sensorial, para uma percepção da música ali. Então vamos acessar o YouTube, vamos escolher algumas playlists de música antiga, vamos escolher algumas peças de música barroca, por exemplo, e vamos ouvir um concerto de música barroca. Ao ouvir isso, se atente somente a descrever a realidade. Não queira colocar nenhum sentimentalismo no meio disso tudo. Isso não vai ajudar a educação estética. Um romantismo de dizer, eu não sinto o que o compositor disse nessa parte. Eu não sinto o que essa peça pode dizer. Isso não vai ajudar. Então, tire de lado o sentimentalismo e apenas descreva a realidade do que você está ouvindo. Vamos lá. Essa peça, primeira coisa que vamos pensar no exercício de percepção musical, né? Um exercício de educação estética por meio da audição, por meio da música. Como realizar isso? Vamos escolher uma peça lá no YouTube, uma peça de música antiga, de música barroca preferencialmente, e vamos ouvi-la, vamos descrevê-la. Tem uma performance ao vivo ou é somente uma gravação de áudio? Se tem uma performance ao vivo, onde se dá essa peça? Em que lugar? É palco, é numa igreja, é numa casa, é onde? Essa peça, ela é para vozes ou é para instrumentos? Ou ela mescla as duas coisas? Ouça e descreva o que está acontecendo. É para instrumentos. Tá. Tem 4 instrumentos, tem 5 instrumentos, tem 3 instrumentos, tem 2 instrumentos. Eu identifico sons diferentes de tais instrumentos. Eu não conheço, eu preciso pesquisar. Ou ela é para vozes, é para 4 vozes, é para 2 vozes. Tem uma soprano e uma contralto nessa performance. O que mais? Se for uma performance ao vivo, não for apenas o áudio, quais os elementos que envolvem essa performance, o figurino, tem objetos cênicos, tem luz e tal. Faça uma descrição do que você está vendo e ouvindo. Se você estiver só ouvindo, descreva atentamente os sons, a intensidade. São sons fortes, fracos, né? Eles são curtos, eles são longos, a música ela tem aspectos mais agudos ou aspectos mais graves. Faça uma descrição com base nas propriedades do som. Esse, gente, é um treino para os seus ouvidos. Esse é um exercício de educação estética. Se você quer treinar visualidades, leia um pouco sobre teoria da cor, procure obras de arte, descreva as obras da mesma forma. Ela é uma escultura, ela é uma pintura, qual é o material? É gesso, é mármore, é barro, é pintura, é tinta óleo, é tinta têmpera, é madeira, é tela, é tecido. O que é? Quais são os materiais, quais são as cores, quais são as dimensões dessa obra? O que ela tem de altura, de comprimento, de largura? Qual é a narrativa dessa obra? Ela conta a história do quê? Quem é o personagem? Quem foi o artista? Isso tudo são treinos para os nossos sentidos. Se você puder estudar alguma obra de arte e preparar algum alimento que converse com esse tema, vai estudar natureza morta, você vai comprar algumas frutas, você vai poder preparar alguma coisa com aquilo. Se você está estudando alguma outra obra de arte que te relacione a algum tema, sei lá, com laranjas, com algum prato, prepare esse prato também e deguste esse prato. Ou simplesmente cuide de quando você serve bem a mesa para o momento da refeição, também viver uma experiência da beleza naquele momento. Gente, a beleza importa, a beleza nos ajuda a viver melhor a ordem natural da nossa vida comum. E esses estudos de educação estética, eles não são somente para quem quer aprender sobre arte, para quem quer quem quer produzir sobre arte. Ser educado esteticamente é uma coisa que ajuda todas as pessoas a viverem melhor, independentemente do seu estado de vida, da sua vocação, do que você realiza no seu dia a dia. Todas as pessoas precisam de educação estética, todas as pessoas precisam da educação dos sentidos, precisam da educação do sensível. Todos os dias lá no Instagram eu fico abrindo caixinhas e trocando ideias sobre exercícios para a educação estética e como trabalhar isso, como viver melhor isso. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês também a treinar os sentidos de vocês para viver melhor a beleza, para a compreensão da beleza e aplicar isso melhor na realidade da sua vida acontecendo. A educação estética é uma coisa que nos ajuda e a beleza importa.